Está no ar mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E olha, para variar, estamos cheios de matérias maravilhosas. Dá só uma olhadinha no que nós preparamos. Vamos falar sobre a tutela de animais silvestres com a doutora Cíntia Bellino. A doutora Stephanie Pinheiro traz as curiosidades dos animais roedores. E você vai se apaixonar pela raça de gatos persa com a doutora Michele Rabelo. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Minha pet dica é: para aprender a escovar os dentes do seu pet, você compra um creme dental sabor de frango com ração e passa na boquinha, na gengiva, com 2 meses e traga com 5 meses para a primeira consulta. E eu estou aqui com a doutora Stephanie Pinheiro, médica veterinária especializada em animais silvestres e exóticos. Tudo bem, doutora? Tudo tranquilo. Quanto tempo, é um prazer tê-la aqui. E agora, para falar de uma febre que eu tô vendo, toda criança, toda casa agora quer criar ou um coelho ou um roedorzinho, mas eu acho que não é assim de qualquer jeito, né, doutora? Por isso que a doutora Stephanie veio aqui para nos dar a dica. E primeiramente, doutora, o que é que eu tenho que fazer na minha casa? Eu que estou pensando em ter um coelho ou um roedor, o que é que eu tenho que adaptar primeiramente? Pronto, realmente ganhou aí o gosto das pessoas, né? Esses animais, esses pets não convencionais. Para ter esse animal dentro de casa, a gente tem que lembrar que são animais peludos, então eu vou ter pelo em casa em algum momento da troca de pelo, é normal eles trocarem o pelo. Então, se você pensar nesse animal dentro de casa, não gostar muito de pelo, eu digo para evitar pensar nos roedores, porque os roedores, como são menores, né, que os coelhos, mantêm essa quantidade de pelo espalhada na casa de uma forma mais controlada. Eu preciso entender que esses animais, a maioria deles, quando eu penso em coelho, todos os coelhos são herbívoros, né? Os roedores, alguns são onívoros, mas são herbívoros. Então, não vai ser uma alimentação exclusiva de ração. Vai entrar em algum momento folhas e mato aí no meio dessa criação. E eu preciso de um espaço, eles precisam de um espaço para andar, para funcionar bem. Por exemplo, um trato gastrointestinal de um coelho, ele precisa se locomover. Então, eu preciso de um espaço que não fique 100% exposto no sol, por exemplo, né? Mas que também não tenha corrente de vento frio, porque esses animais também pegam pneumonia, rinite e sinusite. Não sabia, doutora. Mas então quer dizer que eles precisam fazer exercícios físicos, né? Não pode ser um espaço também tão limitado para que ele não seja sedentário, né? Isso, eles precisam. Um dos quadros que a gente pode ter, por exemplo, no Twister, que é um rato que é criado também como pet, é a obesidade. Então, eu preciso que esse animal tenha atividade. São animais que gostam de subir escadas, então a gaiola adaptada às vezes com 3 andares para ele ter esse movimento. Os hamsters, que são os roedores menores que a gente tem de criação. Aquela rodinha, a conhecida rodinha que eles ficam lá fazendo atividade física. E os coelhos, o andar mesmo, caminhar, ter aquele espaço maior para poder se locomover. Doutora, questão de vacina, eles precisam, assim como os gatos e os cães, como é essa questão? Não, aqui no Brasil, nenhum coelho e nenhum roedor é vacinado. Fora do país, a gente tem algumas vacinas. Então, um dos questionamentos que a gente tem na clínica é esse. Que eu já ia questionar. Isso. As pessoas perguntam, mas eu vi na internet. Sim, na internet normalmente são sites estrangeiros falando da vacina. Lá fora do país a gente tem. Aqui no Brasil, eles não tomam vacina. Doutora, outra questão, né? Eu vejo assim um coelho ou outro roedor, para mim eles são bem mais frágeis do que cães e gatos, né? Então tem alguma coisa, acidentes domésticos, o que é que eu posso fazer para evitar acidentes com eles? Os cuidados que eu tenho que ter mesmo. Pronto. Coelho, quando a gente pensa num coelho, tem que lembrar que é um animal que salta, é um animal que pula, né? É um animal que pula. Então, um dos cuidados que a gente tem que ter é, por exemplo, eu vou abraçar esse coelho e colocar esse coelho no colo. Ter muito cuidado, porque no impacto dele se assustar e pular, ele fratura a pata, ele fratura a coluna, justamente por causa
como é que eu posso dizer, desse comportamento desses animais, né? Eles são animais saltadores. Alguns pequenos roedores, a gente pode ter acidente em gaiola inapropriada pode prender pata, né? Prender orelha, prender rabo, os roedores que têm rabo. Então, precisa ser adaptado para esses animais mesmo. Mas na questão da fragilidade em si, eu discordo. Não acho que tem essa questão, acho que todos eles, de uma maneira geral, têm que ter o cuidado. Entendi. E doutora, existem algumas doenças que eu posso me atentar que sejam mais comuns ou que a senhora recebe lá na sua clínica? Tem algum sintoma que ele pode, de certa forma, a gente identificar que tem algum problema que eu tenho que levar logo no médico? Pronto. O sintoma clássico desses animais é o parar de comer. Parar de comer o que gosta. Sempre adorou a ração ou uma determinada folha, né, uma determinada verdura. Hoje eu ofereci, ele não comeu. Tem alguma coisa errada, né? São animais que fazem muitas doenças de trato gastrointestinal. Então, parou de comer é um sinal clássico desses animais. E parar de comer leva a parar de beber água. Então, normalmente eles fazem esse primeiro sinal. Outro sintoma é o sintoma do ficar acuado, ficar quieto, ficar mais parado, diminuir a atividade que eles normalmente têm, são animais agitadinhos. Então isso é um sintoma importante também para se considerar. Também tem muito problema de dentição, são animais, os dentes não param de crescer, isso é até uma curiosidade. Eles não têm raiz dentária, eles têm alvéolos dentários, então esse dente não para de crescer. Nos coelhos, todos os dentes não param de crescer. Nos porquinhos da Índia, todos os dentes não param de crescer. Né? O hamster, só os dentes da frente. Então, eles têm essa particularidade que também tem muito problema dentário. Por isso é que precisa sempre estar desgastando esse dente para poder não ter nenhum problema ali odontológico que precise de um procedimento cirúrgico. Entendi. Qualquer sinal diferente é melhor levar, não fazer nada por conta própria, né, doutora? Isso. Doutora, olha, muitíssimo obrigado. O papo tá tão bom que o tempo já acabou, o Hélio já fez assim, mas quem em casa tiver dúvida pode mandar nas nossas redes sociais que a doutora Stephanie já vem aqui e já tira as dúvidas, né, doutora? Conte comigo sempre. E as suas redes sociais? Agora a doutora está com uma clínica só para animais silvestres e exóticos. Coloca as redes sociais, a sua e a da clínica, doutora, para quem quiser acompanhar. Isso. @StephanieVet é o meu e @Geração Silvestre. A clínica é exclusiva para atendimento de pets não convencionais. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada eu. Para você que quer criar um coelho, a dica é atenção à alimentação. Coelhos são animais estritamente herbívoros, precisam comer uma quantidade de fibra maior. Então a ração não é base de alimentação, a ração ela é um complemento e a base da alimentação são folhas e um feno de boa qualidade. Gente, eu estou aqui com a doutora Cíntia Bellino, advogada animalista, que para quem acompanha a TV Pet Show já sabe que ela faz parte da nossa família aqui do programa, não é, Cíntia? Eu já sou da família, já me sinto em casa e é sempre maravilhoso estar aqui com você e com vocês. O prazer é todo nosso, Cíntia, sempre para falar assuntos que são muito importantes com relação à causa animal. E hoje não vai fugir a regra, nós vamos falar sobre a tutela de animais silvestres, que é até um pouco polêmico falar disso, né, Cíntia? Bastante, porque animal silvestre existem alguns critérios que a gente vai explicar para as pessoas. Pois é, primeiramente eu quero saber, é legal realmente a pessoa ter animal silvestre? Uma pessoa pode ter um animal silvestre em casa como pet? Depende. Essa posse, né, pode ser feita de forma legalizada. O que é que quer dizer isso? Você deve adquirir essa ave de um criadouro certificado, onde esse criadouro tem registro junto do IBAMA, esse animal vai receber uma anilha, ele vai ter uma numeração, aí sim você vai poder ter esse animal em casa. Ou seja, esse animal ele foi criado em cativeiro e ele está pronto para viver dentro de um lar e não na natureza.
Nesse caso, você já tem que adquirir todo legalizado, né? Você Isso. tem que já exigir a documentação e tudo da pessoa que vai te vender, né? Isso, não só a anilha, não compra um animal que tenha só anilha. Às vezes as pessoas falsificam, os traficantes, eles falsificam anilhas e documentos também. Então existem alguns certificados onde eles são homologados pelos criadouros já certificados pelo IBAMA, que se eu não me engano são 3 aqui no Brasil. Entendi. Cíntia, eu já ouvi, eu acho que você já deve ter visto, e eu também já vi casos de pessoas que... As pessoas mais antigas, elas costumavam, né? Ter pássaros em gaiola, ter pássaros... E aí tem um vô, um tio que já era mais antigo e criava, faleceu e a pessoa, de certa forma, herdou esse animal e não sabe o que fazer. Ela tem como pedir a legalização desse animal ou não? Tem, existe a possibilidade de você entrar na justiça para fazer a solicitação da tutela legalizada. Porém, hoje em dia, está cada vez mais difícil conseguir, mesmo na justiça, essa tutela. Por quê? Porque hoje em dia existem biólogos conectados com zootecnistas, com médicos veterinários, e está acontecendo, inclusive, em Recife e em Fortaleza, que esses animais eles estão sendo ressocializados. Ou seja, eles são levados para um instituto, esse instituto trata desses animais para que eles voltem a comer, eles caçem a própria comida, eles não tenham mais contato com seres humanos, para que eles não sejam recapturados. E aí essas aves, após esse período ali de readaptação, eles são devolvidos para a natureza, para que eles possam se reproduzir novamente e viver aquilo que Deus os criou para ser. Entendi. Agora vamos aqui para mais um caso que me veio à cabeça. A pessoa recebe esse animal de alguém que já cria há muito tempo, ele não quer legalizar, ele quer, de certa forma, ele não quer ter a tutela. Como é que ele vai agir? Porque ele pode ser preso, ele pode ser criminalizado, ele pode devolver, buscar um órgão. Você pode ser preso, inclusive autuado em flagrante. É crime ambiental manter aves silvestres não certificadas, ou seja, não legalizadas na sua casa. Você está comprando um produto vítima de tráfico. Gente, tráfico de animais é o 3º maior aqui no nosso país, só perde para drogas e armas. Então, assim, se você quiser ficar legalizado, pegue essa ave, com um advogado ou não, vá até a delegacia mais próximo da sua casa ou a DPMA, se existir na sua cidade, e faça a entrega voluntária desse animal. Ah, tem essa possibilidade. Isso. Aí, ao entregar esse animal de forma voluntária, você não vai estar incorrendo em crime. Você faz essa entrega voluntária, vai assinar um termo, e aí você, nesse termo, vai constar que está fazendo a entrega onde você não correu um crime. Agora, é muito importante que você faça isso o quanto antes. Ou entre na justiça para legalizar, ou faça a entrega voluntária, porque se você for denunciado por um vizinho, por um parente, por um ex-namorado ou namorada com raiva de você, você pode sim responder por crime, por ter ali na sua casa um animal silvestre, você pode perder seu réu primário e sofrer todas as consequências da lei. Cíntia, você sabe que eu te sigo, né? Eu acompanho tudo. E uma vez você falou sobre a questão dos papagaios, né? E a maioria, eu acho que desses animais são papagaios, né? Na maioria. Aqui na fauna brasileira existem diversas espécies de papagaio, são muitas mesmo. Existem papagaios que, inclusive, nem são aqui do Ceará. Existem papagaios da Amazônia, existe papagaio no Nordeste, então existem papagaios diferentes, são várias espécies. E, gente, essas aves, elas são aves que vivem até 90 anos, por isso que é comum que o seu avô tenha comprado, e aí ele tenha passado para o filho, e agora está com o neto, e às vezes com o bisneto. São aves que vivem muitos anos. Então, essas aves, quando elas são devolvidas para a natureza, elas são, inclusive, existe a possibilidade de elas constituírem uma família, eles são monogâmicos. Por exemplo, eles escolhem um parceiro e eles vão passar o resto da vida com aquele parceiro, vão ter filhos, esses filhos vão ter outros filhos, e aí eles vão construindo ali aquela comunidade, aquela instituição familiar, e eles vivem juntos na natureza. É tão lindo ver um animal na natureza, então por isso que mesmo a partir de 35, 40 anos, se você já está com esse papagaio há muitos anos, ainda existe uma chance para ele viver na natureza, conforme eu disse, como Deus o criou para ser. Então sempre há chance, mesmo ele com mais de 30 anos, ele ainda tem uns mesmo 40, com mais 50 de 40, anos. Lembrem-se, eles vivem até 90 anos, 70 anos. É certo que quando a gente cria, né, na nossa casa, a gente não dá uma alimentação correta, né? A gente já pegou casos de papagaios que comiam bolo, macarrão, feijão. Esse não é o alimento apropriado, mas lembrem-se que o Instituto de Reabilitação,
vai fazer esse animal voltar a ter ali a sua flora intestinal, a sua alimentação voltar a ser balanceada, ele vai aprender, inclusive, a procurar o próprio alimento e a nunca mais se aproximar de humanos. Isso vai ser ensinado para ele. Quando ele for devolvido, ele vai poder ali ter uma vida novamente do jeito que Deus criou. E os animais que não puderem ser ressocializados, os animais que já sofreram algum tipo de violência ou já estão velhos, também podem ser entregues e eles vão viver com outras aves iguais a eles. Existem aves, por exemplo, que tiveram as asas cortadas, né, tiveram os olhos perfurados. Esses animais também têm uma chance de viver com outros e encontrar um parceiro, por exemplo, no próprio cativeiro do Instituto. Né? A gente tem um caso que eu acompanhei de um papagaio que estava com a asa quebrada e o outro não tinha uma patinha. E esses papagaios se juntaram no próprio cativeiro e hoje eles constituíram uma família. Então sempre há tempo. Cíntia, olha, muito obrigada. Eu estou encantada realmente com essas possibilidades que você trouxe aqui para mostrar às pessoas. Infelizmente o tempo está acabando, por mim eu ficaria aqui a tarde toda conversando. Mas antes de encerrar, por favor, fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar teu trabalho, que é incrível. É sempre um prazer estar aqui. Se você quiser saber mais sobre direitos dos animais, acompanha meu Instagram, @CínciaBellino. Faz pergunta lá, sempre tem caixinha de pergunta, tem outros vídeos respondendo sobre direitos dos animais. Cíntia, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. A Pet Dica de hoje é a responsabilidade dos tutores com seus animais de estimação. Cuidado ao sair para passear com seu animalzinho ou deixar o portão aberto. Você responde civil e criminalmente pelos atos cometidos pelo seu animal. Ou seja, os danos materiais ou as violências que ele possa causar a outras pessoas, a outros animais, podem ser responsabilizados, inclusive, na seara criminal. Então, cuidado com o seu animalzinho e os atos que ele comete. Olha só o que a TV Pet Show trouxe para vocês. Nós vamos falar sobre a raça persa com a doutora Michele Rabelo, médica veterinária em especialização em felinos. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, tudo ótimo. Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite. Quem está em casa sabe que eu estou apaixonada, já estou amando fazer essa matéria, sou apaixonada por gato, com a queda em persa. E hoje estou muito feliz de falar sobre essa raça. É uma raça maravilhosa, eles encantam qualquer um. Demais, doutora. E de onde surgiu? Qual é a origem da raça, doutora? A origem, como o próprio nome diz, vem da Pérsia, né, do Irã, atual Irã atualmente. É uma raça maravilhosa, como eu já falei, eu sou suspeita para falar de duas formas, tanto que eu sou veterinária como eu sou criadora. Gente, eu já crio gato persa há 10 anos, há mais de 10 anos, né, então assim... É uma paixão, É uma né? paixão. Para mim é um prazer criar, é um prazer acompanhar o parto, entendeu? Então assim, quando eu era criança, minha mãe não deixava eu criar fêmea. Justamente por conta do parto. E assim, gente, há 30 anos atrás não tinha essa cultura de castrar como é hoje. Então, isso que me encanta, é ter que acompanhar e acompanhar o caso deles, né? Assim, a criação, as características, eles são maravilhosos. Doutora, e assim, como qual é a característica principal para eu saber, olha, que é um persa? Quais são as características para eu identificar? Pronto, o gato persa, né, ele é um gato de pelo longo, né, que é o que mais chama a atenção das pessoas. Eles têm que ter os olhos grandes, narizinho achatado, por isso que é chamado de braquicefálico. A orelhinha, ela é curta. E o rabinho também, ele tem um rabinho curtinho, ele não tem aquele rabo mais alongado. Ele é um gato de porte médio, normalmente é de 3 até 5 quilos, que normalmente na fase adulta que eles ficam tamanho. Tá o peso. Essa do rabo eu não sabia. Sim, o rabo tá curtinho. Quanto maior o olho, né, e menor as orelhinhas, melhor a característica do gato, e o rabinho curto. Entendi. Doutora, e a personalidade? Eu já sei que é um amor, mas são todos assim mesmo? São todos. Assim, na verdade, toda regra tem exceção, né? Sim. Eu até cuido de um gato persa que ele não é tão bonzinho, digamos assim. Ele não gosta muito de toque, ele não gosta de injeção. Provavelmente por trauma, por ter ido várias vezes no veterinário e acaba gerando algum trauma. Mas assim, no geral, todos eles são muito bons. É claro que tem as exceções. Mas tá vendo, ó, são os amores, são muito dóceis, eles são muito apegados ao dono,
entendeu? Eles vão atrás, eles pedem colo, eles pedem atenção, eles dormem com a gente, então assim, eles são muito apegados ao dono, sem comparação. Já tô apaixonada, mais ainda. Doutora, e essa raça, tem alguma predisposição a alguma doença que a gente tem que ficar atento? Tem, né? Como toda raça tem as predisposições. No caso do gato persa, tem a questão, por ele ser um braquicefálico, eles podem ter tendências respiratórias. Por isso a importância das vacinas, né, dos cuidados, em relação também que eles têm uma doença genética chamada PKD, que é a doença dos rins policísticos. Então é importante também você saber de onde você está adquirindo um filhote, para esse filhote já não ter uma predisposição genética. O exemplo, existe hoje testes por DNA que tem como você identificar se o gato tem a doença ou não. Desde filhote? Desde filhote. Por exemplo, o pai e a mãe dela, né? Se eles forem negativos, ela não vai ter. É uma doença genética. Então, quando, um exemplo, a gente entrega um filhote para uma pessoa que está adquirindo um filhotinho, a gente está adquirindo um filho. E no caso, a gente já entrega já com o PKD dos pais, então sabendo-se que ela não vai ter essa doença. Ah, doutora, essa doença evita que o gato seja renal? São coisas diferentes. PKD é uma doença genética que causa cistos nos rins, e em relação à doença renal é outra coisa, que tem outros fatores, então, que qualquer gato pode ter. A importância de você adquirir um gato saudável. No lugar que tenha credibilidade, né, doutora? Isso. E, doutora, com relação ao pelo, a gente tem que ter um cuidado especial, porque além de ser muito peludo, é uma seda, é muito macio, muito macio. Não, gente, é algo que ainda tem muita repercussão até nos veterinários. Tem veterinário, por exemplo, que fala, não se pode banhar o gato, tem que banhar o gato. O gato peça, então existe muita controvérsia contra isso e divisão de opiniões. Eu vou ser bem honesta com você em relação à prática, tá? O gato em si, ele se higieniza, ele se lambe, ele é um animal muito limpo. Então, o gato de pelo curto, não há aquela necessidade realmente de tomar o banho. Já o persa, não, é um pouco diferente. Por mais que você fale assim pro dono, você tem que escovar ele todo dia. Na prática não funciona assim. A gente até começa a fazer dessa forma, mas depois, devido à nossa rotina, à nossa vida, a gente não consegue escovar todo dia. É claro que... Aí nascem os nós. Aí começa a aparecer os nós, aí começa a aparecer dermatite, problema de pele, entendeu? Então, assim, eu como médica veterinária, como criadora, eu realmente indico o banho, pelo menos um banho a cada 2 meses, né? Não precisa ser direto. É claro, quando está em tratamento, tem que fazer intervalos mais curtos. Doutora, agora eu vou fazer uma pergunta de coração para coração, porque se fosse eu, criadora de gato, na hora de entregar para o doutor, eu ia ficar arrasada. Então, eu quero saber como é que você se sente quando vai fazer a entrega. Ai, gente, realmente é de partir o coração, não tem como. A gente se apega, a gente se apaixona, eles nascem lá em casa, eu cuido, às vezes eu dou mamadeira. Então, assim, quando eu vou entregar, muitas vezes eu choro. A minha filha também, porque se apega, eu tenho uma filha de quase 5 anos, se apega demais. Mas eu perturbo o dono, tá? Enquanto, um exemplo, ela aqui, por exemplo, ela foi comprada, ela tinha 1 mês de idade. Aí, de 15 em 15 dias ou de mês em mês, o dono perguntava por ela e eu mandava notícia. Aí, quando eu entregar, eu que vou perturbar ele. Agora, ela já tem um tutor. Já tem um tutor. Também, e ele também. E assim, o bom, vou te contar o que eu acompanho. Os donos voltam para o consultório, eles vêm fazer vacinas, então eu acompanho, eu vejo realmente que a pessoa está cuidando, o carinho, eu peço foto, vídeo, e isso me emociona, saber que eles estão sendo muito amados. Então, assim, não tem preço. Que bom, ela ficou até emocionada e eu também aqui. Doutora, muitíssimo obrigada. Antes de encerrar, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Pronto, o Gatil, ele tem uma rede social, tá? É o Gatil Esmeralda Fortaleza, certo? E tem também o meu Instagram, michele.rabelo, tá bom? Aí vocês podem lá me acompanhar. Mais uma vez, obrigada, doutora. A minha pet dica para vocês sobre gato persa, vocês que têm um gato persa, tá? É sempre os cuidados com os olhos. Então, assim, eles são braquicefálicos, então eles tendem a ter a lágrima ácida. Sempre fazer a limpeza com soro fisiológico e gaze todo dia, diariamente, para não ficar criando crosta, tá?
agora é a vez do repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre a raça canina Shar-Pei, oriundo das províncias da China meridional. A cidade de Dialak, na província de Hongtong, é provavelmente seu lugar de origem. Presta atenção. É conhecido por suas rugas, dobras de pele e sua língua azul. Nha, desconfiado, independente, leal e afetuoso. Sua altura varia de 46 a 51 centímetros. Vive por 9 a 11 anos e pesa entre 25 a 30 quilos. Sua pelagem pode ser areia, preto, fulvo, lilás e vermelho. O repórter Fuinha informou. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam o mundo melhor. Fui! E aí, gente, gostaram do programa? Eu avisei que estava maravilhoso. É uma pena que está acabando, mas não sai daí, porque ainda tem aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? É só entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia no nosso WhatsApp. Chegou agora, não assistiu o programa? Sem problema, dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem tudo lá para você. Ou então pega seu celular, posiciona a câmera no QR Code e vai direto para lá. Aproveita e se inscreve que é para dar aquele apoio. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Não esqueçam, animais pintam um mundo melhor.